Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa Elisane, boa Cara noite, do Cinema Charlito. Independente é um programa que apresenta entrevistas exclusivas com talentosos profissionais do cinema independente. E nesta edição, nós estamos destacando o produtor e diretor de cinema independente, o Aldesic Agapio, juntamente com o diretor de fotografia do filme Segunda Chance, Severino Charlito. O programa convida o público a conhecer os bastidores do filme Segunda Chance e obter insights exclusivos de primeira mão dos convidados especiais. Com vocês, o Aldesic Agapio e Severino Charlitos. Iniciando agradecendo esse convite, né, que foi muito bem quisto aqui pela equipe da produção, pelo Charlito, que acabou de chegar de uma outra produção correndo, e entrou aqui com a gente. Muito obrigado, Charles, por essa correria e esse empenho aqui com a gente. Elisane, é um prazer sempre falar com você, né? O público, muito obrigado pelo carinho. E, Charlito, fala um pouquinho para a gente. Eu também preciso, de início, já agradecer, né? Agradecer aí o Zic, né, por ter começado todo esse processo, né, com Segunda Chance. Zic, a Patrícia lá atrás também. Agradecer a Elisane, né, por abrir essa oportunidade também para a gente poder expor. Acho que talvez seja a primeira vez, né, Zic, que a gente consegue falar dos bastidores, né, em público. E é uma honra, assim, né, poder participar e poder trocar e falar um pouco, assim, depois desse tempo, né, depois desses anos, falar um pouco do processo, das dificuldades que a gente enfrentou e de tudo que foi positivo também, né, porque a gente trabalhou com uma equipe muito legal, sabe, o elenco incrível que ajudou a gente até na produção também, né, Zic? Como foram os teus começos no cinema? E depois você passa para o Severino, tá bem? Então, eu sou de cidade pequena, né? Sou da cidade de Andirá. Sempre tive esse desejo de trabalhar nessa área. Quis, desde muito novo, me tornar ator e ir para a televisão. E graças a Deus o Senhor abriu essas portas. E em 2009 foi quando eu estive aí no Rio de Janeiro. E tudo que eu pedi, o Senhor veio fazendo, né? Então, me formei como o ator que eu gostaria, entrei na emissora, fiz alguns trabalhos na Globo, outros na Record, e aí eu descobri que não era isso que eu realmente queria. Eu não queria estar na frente das câmeras, eu queria ficar por trás das câmeras. Aí veio o cinema, né? Eu conheci a Patrícia na época, e ela também tinha esse mesmo sonho, né? Que é a sócia da produtora, da J Filmes, e nós juntos sonhamos ali em estruturar algo diferente, né? Ambos evangélicos, queríamos ampliar o nosso trabalho dentro dessa área. E o primeiro filme foi A República, e depois veio Segunda Chance, que tornou esse sonho possível, né? E aí, graças a Deus, o senhor preparou esse mestre na fotografia, que é o Charlito, e ele veio fazer parte aí da nossa equipe, trazendo uma atmosfera totalmente diferente na fotografia dentro do processo, né, Charlito? Fala um pouquinho também. Charlito, como foi os teus começos dentro do cinema? Eu entrei pelo cinema de início pela televisão, né? A TV que me iniciou. Eu cheguei no Rio um pouco depois do Valdesic. Cheguei era em 2011 e fiz TV Piá. Tive a honra de trabalhar com uma das melhores, assim, na minha opinião, jornalistas e diretoras, né? Que foi a Dileia Frati. Depois eu comecei fazendo câmera, né, com TV. E quando eu me interessei pelo cinema, eu já caí na mão de um dos maiores diretores de fotografia do Rio de Janeiro, que foi o Jorge Moncler, na Academia Internacional de Cinema. E aí de lá para cá não parei, né? Aí a gente já emendou produção. Eu lembro muito bem do momento onde o Geuder Martins
né, que é um grande diretor, também roteirista, e ele estava muito próximo ao CCPAC, que é o Centro de Capacitação Profissional em Artes Cênicas, né, Sim. e a J Filmes, né, juntamente. E aí o Gelder, ele me apresentou essa personalidade incrível, né, esse profissional incrível que é o Zic. Já posso falar com intimidade, né, Zic? Não, somos de casa, E né? Que legal, que legal. E, Aldezic, como surgiu a ideia por trás do filme Segunda Chance? E qual é a mensagem que vocês pretendem transmitir aos espectadores? Então, o filme Segunda Chance, ele veio em sonho, né? Como todos os processos criativos que eu tenho voltado para o nicho evangélico, ele costuma vir em sonhos e já vem todo estruturado. Depois é só jogar para o papel. E esse não foi diferente, né? Tem outros também, mas graças a Deus esse foi um dos primeiros. E a ideia dele é trazer um pouco da palavra de Deus dentro daquela questão que é o ensinamento das nossas crianças, né? Ensina o caminho que você deve andar, né? Que seus filhos devem andar, e quando estiverem grandes, crescidos, eles não desviarão. E mesmo que se desviarem, eles saberão como voltar, que é a parte mais difícil, né? E essa foi a proposta do filme de Segunda Chance, porque nós colocamos ali, dentro dessa narrativa, uma família um pouco preconceituosa, né, Charlito? Que era do capitão, do nosso capitão Alessandro, contra essa outra vertente, que era a família da Denise, que era mais liberal, muito mais diferente do que a do Alessandro. No entanto, a própria Denise, ela teve uma criação evangélica muito jovem, e quando, com a perca do seu pai, né, a mãe a introduziu dentro desse mundo que a narrativa dela dentro da escura. Que as pessoas vão ter que assistir um pouquinho a Segunda Chance para poder ver esse contexto em geral. Não vou dar um spoiler muito grande aqui, não. Realmente, parece um tema muito fascinante, o Segunda Chance tem. E Sim. podem compartilhar conosco um pouco mais sobre o personagem do capitão? Então, o Alessandro, ele criado dentro da família, dentro desse nicho evangélico, ele sempre teve o sonho de casar, né? E dentro do mar o tempo todo era meio que inviável. Mas em uma das ocasiões que ele esteve em terra, ele ganhou uma patente maior, ele teve um tempo hábil dentro de casa, ali no Rio de Janeiro, onde se passa a trama, dentro do próprio Rio, e ele veio a conhecer a Denise, né? Ela estava ali fazendo o programa, e o senhor falou, fala com ela. Ele, na hora, não entendeu, mas fez o que o senhor falou, o que o senhor pediu, e a partir daí, o senhor começa a mudar o coração da Denise, né? Que legal, que legal. Severino, e como você abordou a cinematografia do Segunda Chance para criar essa atmosfera que vocês desejaram, não, para o filme e complementar a narrativa do filme? Quando eu entrei no processo, já tinham sido gravadas algumas cenas, né, Zic? Sim, foram algumas. O projeto estava em andamento. Eu lembro que o Gilder estava bem à frente da captação, né? E aí eu me deparei com imagens já belíssimas. O desafio maior, assim, na minha concepção, foi compreender a história, né, de uma forma geral, e conseguir lidar bem com as continuidades, porque tinham situações de lapsos temporais, né, que os personagens viviam, e aí e isso precisava ficar muito bem justificado, né, para não causar nenhum estranhamento. E aí, para mim, assim, eu me apoiei muito numa forma de trabalhar de um diretor de fotografia já de carreira, assim, muito conceituado, inclusive, que é o Edgar Moura, e onde ele pensa justamente como resolver os problemas, né, do cinema, o problema da fotografia, através
através do que o roteiro está, né, tá mostrando, né, e através das condições de produção, né, ele tem inclusive um método que passa pelo problema, produção e a solução, né, que é o que seria como se fosse o PPS, né, e aí eu acredito que foi bem nesse lugar, assim, a gente teve que entender que enfrentar esse desafio com o filme em andamento, assim, né? Locações assim fossem bonitas, né, visualmente, né? A gente tem que jogar a favor nosso, né? E que tivesse também facilidades de produzir, né? De chegar, facilidades. Aí por isso a gente optou por gravar próximo à instalação do CCPAC, por exemplo, né, da J Filmes. E aí grande parte do filme foi rodado na Barra da Tijuca, né, Zico? Foi. Muito Nós legal. tivemos algumas cenas no centro, né, ali onde foram gravadas a parte dos navios, né? Foi Sim. a própria Isso. Marinha. A Marinha nos cedeu esse espaço maravilhoso ali. Tivemos também no Tourão, que foi um restaurante onde nós fizemos também algumas cenas, que também foi na própria Barra. Praias mais desertas, era mais fáceis, né, pelo fato da nossa equipe não ter uma quantidade muito grande. Então, para fechar ruas e tudo mais, nós optávamos em subir ali serras e procurar locais mais afastados, né? Casas de amigos, o mínimo possível de gastos com locações, mais com translados, e as dificuldades quando, né, o próprio Gelder mesmo, ele nos ajudava muito, porque foi o nosso diretor de elenco, e ele também tem essa visão como nós, sempre trabalhando em parceria os três diretores ali, para juntos resolvermos todos esses problemas, né? Inclusive, tivemos cenas que tivemos que regravar, nós gravamos logo no início, antes do Charlito entrar, mas depois o Charles teve que regravar por causa de atores, pelo tempo de 3 anos de gravações. Nós tivemos atores que nesse processo tiveram outros trabalhos e teve que se ausentar do processo final. Então nós tivemos que regravar algumas cenas, né, Charles? E isso aumentou o tempo de gravação e a dificuldade com as locações, porque algumas que nós usávamos ali na locação, nós não tínhamos mais, né? Como o próprio carro, nós começamos com um, e no meio do processo tivemos que usar um outro e ainda tinha que justificar esse outro. E como é trabalhar com orçamento limitado dentro de uma produção? Porque você sabe que isso também não facilita muitas coisas, né? Nada, né, Charlito? Nem um pouco, mas a gente teve uma boa desenvoltura, né, Zic? Pensando assim, nessa limitação. Porque, pelo custo, né? Pelo custo, acho assim, por ter uma boa assessoria ali também, né? Que conseguiu entregar para a gente boas opções de locações, né, condições de gravar sem precisar fazer né, locação de equipamento, no caso. Acho que a própria equipe também facilitou muito, que foram, assim, em grande maioria, ou ex-alunos da Escola de Cinema, né, o CCPAC, sim, e vários alunos também, os TGs também ajudou muito, né, fechar a planilha orçamentária. E os profissionais envolvidos também, eles acho que tiveram, né, falando até por mim, assim, tiveram uma compreensão do processo, onde tinha que entregar, né, um material, né, um produto de boa qualidade e, ao mesmo tempo, tinha que ter uma flexibilidade para poder atender em horários totalmente malucos. Totalmente. Horários totalmente malucos. Que realmente, vamos resumir, porque tínhamos dias que nós começávamos a gravar, como no Tourão, nós começamos a gravar às 7 horas da noite, fomos parar no outro dia, eram umas 9 horas da manhã, né? Nós gravamos direto várias cenas, dentro do restaurante, como fora do restaurante.
Depois tivemos cenas noturnas, onde tínhamos que levar até foi aquela cena do mar, tem uma cena do mar linda, que se vocês assistirem, vocês vão ver que realmente valeu muito a pena, onde estava um frio, e não entra no mar, coloca ou não coloca a atriz, falei, santo Deus, vamos resolver essa situação, e aí a Rafinha falou, não, vamos fazer como está no roteiro, eu vou entrar, falei, então beleza, a gente pega uma toalha, porque na hora que ela sair, estava muito frio, isso era meia-noite. É inspirador ver como vocês superaram esses obstáculos aí, sabe? E qual é a importância da trilha sonora do Segunda Chance e como ela foi selecionada para se adequar à história? Porque você sabe que é um processo, né? A trilha sonora é muito importante e a gente sentar também para contar, para colocar a música, não? A trilha sonora dentro da história. Então, na verdade, essas duas trilhas que nós usamos ali, as principais, elas foram criadas pelo Alex e o irmão, Alex Xavier, e a música final, nós estávamos usando uma outra, né, que era a nossa inspiração, sim, só que queríamos trazer para o Brasil, né, porque era uma música americana, mas optamos em colocar uma música brasileira, e nós conversamos com o Alex e pedimos para que ele criasse, juntamente com um parceiro, essa trilha em cima do Segunda Chance. E a primeira música, ele já havia escrito, já havia gravado, e graças a Deus ela casou de tal forma, falei, Alex, quando Deus te deu essa música, ele já estava pensando no Segunda Chance. Ela é nossa. Ele, beleza, é de vocês, e nos entregou com todo carinho essa parceria, né, entre esse autor musical, esse belo músico e instrumentista, tanto ele quanto o irmão dele, e agora esse novo parceiro que também que está aí dando a voz a essa trilha, para dar uma vida maior na cena, né, Charles? Uma vida diferente com aquela trilha ali, foi especial. E, Aldesic, houve alguma pesquisa ou preparação especial para abordar essa temática religiosa que está presente no Segunda Chance? Então, essa proposta foi criada pela Patrícia e eu, né? Quando nós colocamos as ideias no papel, nós estamos em escrever filmes evangélicos, por eu ser de família evangélica e um nicho que estava se crescendo muito no Brasil, só que vindo de fora, né? Até uma das inspirações são a família Kendrick, são os irmãos Kendrick, que nós estávamos vendo que o Brasil estava exportando muito filme de fora, e as produções internas estavam focadas em outras categorias que não eram especificamente essas, né? E o nosso desejo com a produtora, com a J Filmes, era criar esse nicho e fortalecê-lo no país. E graças a Deus, o Senhor colocou vocês também assim no nosso caminho, onde nós fizemos uma parceria bacana, e hoje, a Segunda Chance, ele está fora do Brasil. Nós pensávamos sempre, né, Charles? A gente sempre falava, não, vamos colocar ele no cinema aqui, e beleza, mas quando entrou a Unifilmes e mandou ele para fora, para a Europa, para outros países, falei, nossa, Deus está honrando todo esse processo, todo esse desejo que era montar essa grade de filmes realmente voltado para esse público. Você acredita nesse tema da redenção e a oportunidade de mudança? Eu creio fielmente que hoje as pessoas esquecem que o Senhor veio para nos perdoar, né? E acabam, às vezes, se sentindo muito superiores. Na verdade, não somos. Nós somos humanos e erramos todos os dias. Erramos ao levantar da cama sem buscar a Deus primeiro, erramos ao falar alguma coisa, ao pensar alguma coisa. Só que é muito mais fácil, muitas das vezes, como dentro do filme, essa abordagem, ela é muito clara, dentro da estrutura da mãe, da Denise, é muito mais fácil você apontar o erro do outro do que você se corrigir e seguir em diante, porque servir a Deus não é algo fácil e não é brincadeira, é algo muito sério e muito prazeroso, mas também não é fácil, porque o mundo está aí com portas abertas, com tantas coisas, né, que acaba se tornando um pouco mais complicado, mas
é prazeroso essa parte toda. Severino, com relação à diversidade, à inovação, nesse cenário agora novo, cinematográfico? O início da pergunta, por favor, eu perdi aqui. Como você vê o cinema independente contribuindo para a diversidade e inovação no cenário cinematográfico atual? O cinema independente ele é fundamental, né? A gente pensar assim, como a gente tem uma indústria que não está totalmente estabelecida, né? Como as indústrias que a gente vê fora do Brasil, né? A indústria americana, sobretudo, né? De cinema. A gente tem que considerar a importância do cinema independente tanto para fomentar, né, o mercado, né, quanto também como possibilidade de abordar temas que, por diversos motivos, o cinemão, né, que a gente fala, né, essa indústria que está se formando, né, que a gente tem fé que vai se estabelecer aqui, infelizmente não conseguem, né, por diversos motivos, ou por estar associado a empresas, a monopólios, né, de transmissão, enfim, às vezes não consegue abordar, sabe? Eu acredito muito que o cinema independente, o cinema cristão, sobretudo, né, tem esse poder de... E o cinema independente tem essa liberdade de narrativa, né? Liberdade de narrativa, justamente de poder se fazer com mais rapidez também, né? De poder chegar em públicos de formas diferenciadas, né? Que às vezes a gente enfrenta barreiras, né? No acesso ao cinema ainda, né? Infelizmente por algumas classes sociais, e acho que tem que reconhecer sim a importância, tem que reconhecer e incentivar, sabe? É um mercado que lida diretamente e indiretamente com diversas outras áreas, né? E que você espera alcançar do público-alvo? Então, eu espero que eles consigam captar o que nós tentamos passar, né? Quando a equipe de produção se sentou ali e falou, gente, vamos estruturar esse processo, nós pensamos em realmente atingir o coração das pessoas, atingir a vida em geral e mostrar para essas pessoas que muitas das vezes hoje tem aquela sensação de que não tem essa oportunidade, mas que o filme mostra muito claro que sim, e ele foi embasado dentro da palavra de Deus, né? Então não é um filme que foi simplesmente criado aleatório, né? Ele veio para mim em sonhos, mas eu procurei a base desse sonho e vi que estava ali dentro da palavra. Então aquilo ali é real. Esse é o desejo, que as pessoas assistam, entendam e vejam que enquanto há vida, há esperança. Não importa o que nós fizemos nesse processo, o que importa é o nosso coração. Ele realmente se sente aquebrantado, ele se sente realmente próximo de Cristo, porque muitas das vezes a pessoa diz, não, eu quero ser salvo, mas não quer ver o preço, porque Cristo pagou um preço muito alto e acha que, às vezes, abandonar uma sensação, uma vontade, é um preço muito alto, então prefere ficar com ela. Mas se você se entrega realmente de coração, você tem sim essa oportunidade dessa sua segunda chance, e que essa segunda chance ela vai ser muito melhor do que a primeira, como diz a palavra. Existe algum projeto que vocês estão trabalhando agora semelhante à segunda chance? Temos aí o Alzheimer, né, que é uma estrutura diversificada, mas também tem aí essa pegada. Temos aí o Poder da Oração, são 2 longas-metragens, estamos aí em processo, e estudando bastante, né, Charlito? Estamos uma pesquisa bem estruturada e montando aí uma equipe bacana para trabalhar e enfrentar essa burocracia, né? Enfrentando essa burocracia que é complicada.
e vencer essa dificuldade do nosso cinema, que é conseguir alavancar um projeto novo, e praticamente sem os recursos, né, que se necessita para um processo como esse. Mas agora estamos num processo diferente, né, envolvendo outras pessoas. Graças a Deus já ampliamos o nosso leque de parcerias, e isso ajuda muito a desenvolver o cinema, né? O cinema independente, ele só vai sobreviver mediante essas parcerias, essas amizades dentro do nicho, e que um consegue ver a dificuldade do outro, né? Eu, como roteirista, consigo ver a dificuldade do Charlito como diretor de fotografia, e ele vice-versa. Eu, como diretor-geral, também tenho essa dificuldade em algumas áreas, que aí vem outros profissionais e ajudam a alavancar. Vamos lá, Zic, vamos montar assim, vamos montar desse jeito, e será diferente. E não é, né, Charles? Não, agora nós estamos com esse processo mais burocrático, porque estamos visando um público um pouco maior, né? Agora estamos visando as salas de cinema, graças a Deus. Então, existe sim essa burocracia um pouco maior, né, Charles? Estamos no finalzinho. Nossa, já? Já no finalzinho. E realmente, por fim, eu gostaria de deixar a palavra a vocês para agradecer o nosso público. Charlito, olha eu jogando novamente para você aí. Uma gratidão imensa, sinceramente, de falar com vocês, poder expor, não só tecnicamente sobre o filme, mas todas as motivações, né, expor o nosso objetivo principal, né, ao fazer o filme. Agradecer a toda a equipe, seria muito bom se a gente tivesse esse tempo, né, de falar Sim. de todos os nomes, né, o elenco principal, né, o Kevin, a Vivian, sabe, muita gente. São muitos, assim, que se a gente acabar falando, a gente acaba esquecendo, né, Charles? E aí fica injusto, né? E aí é isso. Os agradecimentos. Eu quero agradecer, né, a todos que estão conosco aí nessa empreitada, agradecer ao Charlito por essa oportunidade que tem nos dado aí, mesmo uma agenda tão cheia, conseguiu aí chegar e nos dar esse feedback que só ele poderia dar, não é da minha alçada. Agradecer aos nossos parceiros iniciais, que foi o próprio CCPAC, que nos ajudou muito, né? O Gelder, que foi um diretor de elenco brilhante, né? Até porque era uma equipe que estava iniciando o seu processo criativo na época, só que assistindo o filme você não fala, mas porque realmente o processo de preparação foi muito bem estruturado, nós tivemos esse cuidado na escolha. Então, como o Charlito disse, nós ouvíamos todos os envolvidos, né, que eu acho que é de extrema importância. Eu tenho que alavancar essa estrutura de parceria interna do processo, que é muito bacana. Cada um tinha a sua ideia e juntos fizemos esse filme acontecer. Então, todos eles fizeram parte do nosso processo. A Patrícia, o Cristiano, a Lu, né, os atores, né, a Rafinha, a Fabi, o próprio Gabriel, que deu um show brilhante. Agradecer a todos eles por terem suportado o processo de 3 anos de gravação, né, que, querendo ou não, eles tiveram que trabalhar outros processos, outros projetos com a mesma característica do Segunda Chance. Eles não sabiam qual era o dia que a gravação iria acontecer, né? Às vezes eram pego de surpresas, mas estavam sempre prontos, né? Todos eles estavam sempre prontos
a trabalhar, a Shirley também, que deu ali seu brilhantismo como a mãe e todos os outros, que se eu for falar aqui, eu vou acabar esquecendo, já se passaram, já foram todos os outros projetos que já fizemos à frente, temos agora um novo para ser lançado, né, Charlito, que é o Destino, tem um processo de finalização, então eu posso até confundir nomes e colocar aí em filmes aí. Mas realmente eu quero agradecer a Deus acima de tudo, porque sem ele não seria possível que nada disso tivesse acontecido, porque um rapaz de uma cidade pequena, com um sonho tão grande como esse, sair daqui só com uma mochila nas costas e ter conseguido tudo isso, é só Deus mesmo, não tem outra explicação que não seja isso, porque quando eu saí daqui, eu saí com uma mochila nas costas, uma coberta embaixo dos braços e R$800 na carteira para uma cidade como Rio de Janeiro, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Então, muitos chamam de louco, outros chamam de fé, e eu fico com essa parte da fé. Muito obrigada, e minhas considerações finais, e muito obrigada a todos que estão presentes e assistindo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.